Então, tô aqui pra começar com vocês um vlog de leitura. É de um livro muito especial. Eu recebi ele da HarperCollins e é um lançamento da Holly Miller. Ela é autora do meu livro favorito, que é Quando Eu Te Vejo. Se tu é novo por aqui, tu não tem ideia de que livro é esse. Pode ser que tu não saiba mesmo. E tudo bem, porque eu descobri ele muito por acaso na Amazon. Mas se tu já é velhinha aqui, tu sabe que esse livro, o Quando Eu Te Vejo, ele é o meu favorito disparado. Ele foi o melhor livro que eu li em 2021. E assim, me acabei de chorar com aquele livro. De verdade. É real, assim. Eu me acabei muito de chorar com aquele livro. E tudo bem. Gosto de livros que me fazem sentir coisas fortes, assim. E eu acho. Olha, eu posso estar enganada, posso estar confundindo, mas eu acho que ele foi o primeiro livro que me fez chorar tanto depois de eu ter lido Se Eu Ficar, que foi anos atrás. Então, assim, foi muito marcante pra mim. Eu amei. E aí, quando eu vi que a Harper tava pra lançar um outro livro dela, que na verdade esse já foi publicado há bastante tempo, né, lá fora, mas a Harper tá trazendo esse ano, então eu tinha que ler. Aí eu entrei em contato com eles e pedi. Sim, eu fiz isso, eu fui lá e pedi o livro. E eles me mandaram, o que me deixou muito feliz. Então, hoje eu vou começar a ler O Que Poderia Ter Sido. Eu não sei do que se trata. Eu não vou ler a sinopse agora, porque eu quero me surpreender, eu quero descobrir qual é a história. Vamos ver aqui, tem algumas citações. Uma história agridoce, de amores perdidos e encontrados que explora como até as pessoas boas podem cometer erros e achar a redenção no amor. Eu acho que ele tem uma pegada muito parecida com Quando Eu Te Vejo. Então eu tô bem animada, quero começar logo. E já que foi um livro tão especial da autora do meu livro favorito, que tem potencial para ser uma das minhas autoras favoritas, e que a Harper me mandou, super queridos, eles foram super atenciosos e me mandaram o livro, então eu vou começar um vlog de leitura. E é isso aí. Então se tu gosta de vlogs de leitura, assim, já se inscreve no canal, já deixa eu postando o vídeo, isso é super importante, ajuda que mais pessoas conheçam o conteúdo. E vamos lá, vamos começar essa leitura. Vamos voltar lá pro meu lugarzinho no sofá, que não é muito distante da mesa não, né? Mas vocês sabem que é onde eu mais gosto de ler. E é aqui que aparecem a maioria das cenas de vlog desse canal. E vamos começar por aqui mesmo. É isso, vou ficar aqui lendo, né? Sei lá até que hora. Agora acho que é umas... O quê? 5 para as 5 da tarde. Eu tô começando a ler tarde hoje. Geralmente eu gosto de ler de manhã cedo. Mas vamos lá, vamos começar e ver onde até onde vai. Uma pausa, só pra dizer que acabei de me dar conta de que esse livro também tem passarinhos nos títulos, quer dizer, nos capítulos, no começo dos capítulos, vou mostrar. Olha, igualzinho Quando Eu Te Vejo, só que os passarinhos são diferentes, é óbvio, né? Mas Quando Eu Te Vejo também tem passarinhos assim. Será que tem algo a ver? Não sei, não sei. Acendi a luz pra ficar um pouco mais claro, porque eu tenho coisas pra falar já. Então, eu li um capítulo, é bem pouca coisa, mas a gente já tem algumas informações. A nossa protagonista, ela já tem um amor do passado, ou um amigo do passado, alguém que ela reencontra. Por acaso. Bem por acaso, assim, porque nesse mesmo dia ela pediu demissão do trabalho dela e foi pra um bar que ela costumava ir quando era adolescente. Daí, dentro desse bar, ela viu essa pessoa lá fora e foi lá pra conversar, porque fazia muitos anos que eles não se viam. E é tipo assim, é uma pessoa tipo assim, eles tiveram uma relação de muito carinho. Eu ainda não sei se é um relacionamento romântico ou só uma amizade, ou se era uma amizade que poderia ser algo mais, mas não foi. Então, assim, já começa assim. O nome da nossa protagonista é Lucy e ela tem uma irmã que chama Tash. Até agora é isso que eu sei. Então, é só o que eu tenho pra falar. E que eu tô animada.
eu já li rapidinho, assim, a escrita já flui super bem. Então, eu acho que pode ser bom. Diferente de quando eu vejo que os primeiros capítulos foram um pouquinho mais lentinhos, meio arrastados pra mim, esse parece que não vai ser assim. Então, isso já me deixa bem mais animada também. Agora eu vou continuar. É isso. Quanto tempo será que eu vou levar pra terminar esse livro? Eu espero que seja pouco. Especialmente porque amanhã é feriado, né? Aí amanhã eu posso ler bastante. Enfim, vamos ver. Pois bem, estamos aqui para mais um pedacinho desse vlog que eu tô lendo o que poderia ter sido da Holly Miller. E eu vou passar pra vocês as minhas primeiras impressões. Eu tô agora em mais ou menos uns 30% do livro. Eu tô no capítulo... começando o capítulo 8. E eu já tenho algumas coisas pra falar. Primeira coisa é que ele tem uma pegada muito semelhante com Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu não sei agora qual foi lançado antes ou depois, mas ele é realmente muito parecido. E também se parece a premissa dele, eu não sei até onde é a premissa dele, também é parecido com aquele filme da Netflix com a menina de Riverdale, que eu esqueci o nome dela agora, mas é E Se, o nome do filme. Eu até fiz vídeo aqui no canal muito tempo atrás, é um vídeo bem antigo já, se vocês quiserem ver, tá aqui nos cards. Eu recomendo, eu não sei. Talvez eu não seja mais aquela pessoa daquele vídeo, mas o vídeo tá bom, tem bastante informação. E assim, eu tô chegando num ponto em que eu já tenho uma preferência, eu já tenho... O livro ele tá sendo contado por duas perspectivas, então eu já tenho uma que eu prefiro, que eu gostaria que fosse a escolhida, no final das contas, né? E aí eu acho que isso começa a ser pode trazer aí um futuro problema. Por quê? Porque eu vou estar aqui lendo um livro, torcendo para que aconteça uma certa coisa, que pode ser que no final nem tenha acontecido. Isso pode me gerar uma frustração. A não ser que no meio disso tudo ali tenha uma justificativa muito boa do porquê aquela outra situação aconteceu e não a que eu estava esperando. É óbvio, tem todas essas possibilidades. Pode ser que no final do livro ela realmente faça uma escolha contrária do que eu preferiria, e mesmo assim eu continue gostando porque fez sentido com a personagem, com a construção dessa história, sabe? Então, a princípio, eu tô sentindo isso. O que a gente tem aqui na história? A gente tem uma protagonista que ela já é uma mulher adulta, ela já tem uma carreira mais ou menos pré-definida ali, não tem nada que esteja 100% assim, cravado que vai ser aquilo pro resto da vida dela, mas ela já tem ali uma carreira. Ela teve um relacionamento na faculdade que terminou, e aí ela largou a faculdade no finalzinho antes de se formar. E eis que ela começou essa nova carreira dela, depois de... Ela saiu de viagem, algo aconteceu nessa viagem, que a gente ainda não sabe o quê. E ela volta e começa, então, construir essa carreira pra ela no meio da publicidade. O sonho dessa protagonista sempre foi escrever um romance. E desde então ela tenta, nessas agências de publicidade, ser redatora, até que chega um ponto que ela não consegue mais esperar pela oportunidade na agência que ela tá e pede demissão. É nessa hora que o livro começa, quando ela pediu demissão e ela tá no bar, ela conhece um cara no bar, mas ao mesmo tempo ela também vê lá fora o ex-namorado dela, que ela teve esse rompimento abrupto no final da faculdade. É nessa hora que a coisa se divide. Não exatamente nesse momento, mas
esse é o clique, é o que dá o start pra que comece a divisão do livro. Em uma das perspectivas, ela vai ficar na cidade dela e ela vai tentar escrever o romance dela, vai conhecer melhor esse cara do bar, vai começar a ter um vínculo com ele. Na outra perspectiva, ela vai pra Londres, começa a trabalhar em uma outra agência de publicidade, e aí sim, como redatora, ela consegue a vaga de redatora júnior, que é o que ela gostaria que tivesse sido ofertado pra ela onde ela tava no momento. E aí ela reencontra esse ex-namorado lá em Londres também. E ela começa, então, a desenvolver esse romance com esse ex-namorado lá. Só que a gente começa a perceber que as vidas que ela escolheria são completamente opostas. A pessoa com quem ela vai escolher vai definir muito como vai ser a vida dela a partir daquele momento. E, às vezes, a sensação que me dá é que em uma delas, parece que ela tá se anulando um pouquinho, ela tá mudando pra se encaixar naquela vida daquela outra pessoa. E aí, como essa é a sensação que eu tô tendo, eu já escolhi a minha preferida, né? A minha versão preferida. Eu não sei até onde que vai essa divisão ainda, eu tô em 30% do livro. Até agora eu tô gostando bastante, eu me sinto muito presa pra saber, porque eu quero muito saber quando que a versão da vida dela vai ser definida e qual foi a escolha que ela fez de verdade. Então, nesse ponto, eu me sinto realmente bastante interessada na história por conta disso. Só que ao mesmo tempo eu também me sinto muito preocupada por qual vai ser a vida que ela vai escolher. Porque, como eu disse, eu tenho uma que eu prefiro. E que eu acho que eu gostaria mais de ver. Mas é aquela coisa, né? Talvez ela no final não escolha nenhum também. E eu não veria nenhum problema nisso. Eu veria problema se ela escolhesse uma perspectiva específica, assim, uma delas, assim. Mas, bom, eu vou continuar aqui. E daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco. Se quiser mais chimarrão, tem que colocar esquentar, tá? Ok, então eu cheguei em mais ou menos 60% do livro, tô em 62% agora. Agora eu tô no capítulo 13 e algumas coisas bem marcantes já aconteceram. A gente continua ainda tendo aquelas duas linhas de narrativa, das duas perspectivas da vida da personagem. Em uma delas, ela, pra mim, me parece muito distante da pessoa que ela é e que ela gostaria de ser, me parece. Não sei. Pode ser porque eu vi uma perspectiva primeiro do que a outra e aí eu, sabe, internalizei aquela personagem primeiro. Pode ser. E nesse ponto da história, a gente já tem algumas revelações sobre algumas coisas que aconteceram no passado, mas não todas ainda. Uma grande coisa ainda está para ser revelada em ambas as perspectivas. E uma parece que tá mais próximo de acontecer, e isso é muito referente a um trauma muito grande que ela tem. Eu tenho uma suspeita do que pode ser, mas ainda não tem nada confirmado, é uma suspeita porque parece que tudo se encaminha para que seja isso. Mas eu não tenho certeza ainda de muita coisa. E nos dois momentos agora, a gente tem... Parece que a gente vai ter pontos muito fortes de virada nessa hora. Porque em ambas as perspectivas ela tem um relacionamento sendo construído, só que em uma delas esse relacionamento já teve um grande momento de provação, realmente, e parece que na segunda isso tá pra acontecer agora. Aí a gente tem uma questão muito grande sobre uma reflexão muito grande que a autora traz sobre bagagens emocionais que as pessoas trazem para os relacionamentos e cobranças que as pessoas colocam nesses relacionamentos, às vezes, que nada tem a ver com ele, necessariamente, mas com experiências passadas. E ela fala, na história, ela fala muito sobre a possibilidade de tudo já estar escrito no destino, de tudo já estar escrito nas estrelas, de que as coisas já têm um caminho para acontecer, só que tudo depende de como a gente vai chegar lá. Até tem um momento que eu achei que foi bem interessante, bem marcante pra minha própria reflexão, que é aquela coisa de que, então, se Deus já sabe o que vai acontecer e já tá tudo definido pra minha vida, qual é o sentido de continuar tentando e buscando coisas e querendo fazer mais e melhorar? Enfim, qual é o sentido disso se tudo já tá
definido antes. E aí ela fala muito sobre essa coisa de ter um Deus, o destino, ou sei lá, o cosmos, o universo, seja qual for a crença da pessoa que tá lendo. E aí ela fala que sim, que no caso Deus já sabe pra onde tu vai, já sabe o final da tua história, só que depende de ti chegar lá. Então não quer dizer que porque ele já sabe o que vai acontecer, que tu não tem que fazer mais nada, que tu tem que ficar só esperando. Porque se tu não fizer nada, aquilo também não vai acontecer, não vai chegar lá, entende? Ela faz várias reflexões sobre várias crenças no livro, coisa que a gente não tem em Quando Eu Te Vejo, por exemplo, que é muito sobre o dom do Joel e as reflexões que ele próprio faz sobre a vida dele, sobre a forma como ele lida com as coisas, né? Também tem muito sobre quando as situações são jogadas na nossa vida, na nossa frente, e que a gente não tem controle sobre o que acontece, nem como vai acontecer. A única coisa que a gente pode controlar é a forma como a gente reage sobre essas situações, sobre essas coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes são obstáculos, às vezes não são, às vezes são possibilidades, às vezes são oportunidades que aparecem, às vezes é um obstáculo que no começo parece um obstáculo, mas que lá na frente a gente vai ver que aquele momento foi o ponto de virada pra nossa vida, que deu uma oportunidade muito grande. Só que a gente não via isso no momento, mas que bom que a gente pôde aproveitar. Enfim, são várias reflexões e assim como quando eu te vejo, eu me peguei refletindo muito sobre, só que quando eu te vejo, a gente tem só um casal, só um casal protagonista que vai do início ao fim dessa história. Eu acho que é muito mais fácil se apegar e muito mais fácil se colocar no lugar daquela pessoa. Nesse aqui, o que poderia ter sido, como a gente tem duas perspectivas, rola um pouco um distanciamento que não tem Quando Eu Te Vejo por conta disso, porque é só um casal se relacionando e tendo a sua história contada e passando os dias juntos. Como aqui a gente tem dois casais, são duas possibilidades para essa protagonista, é um pouco mais difícil se apegar e se colocar no lugar dessas pessoas, porque a gente não sabe realmente qual é o caminho que essas pessoas vão tomar. E se essa escolha já foi feita, então que sentido tem, né? Exatamente essa reflexão que o livro traz, eu acho. E isso talvez seja muito inteligente da parte da autora colocar essas duas possibilidades, porque a gente fica muito com o sentimento de qual é o sentido de eu me apegar a um casal, de eu escolher de eu torcer por se a escolha entre eles dois já foi feita e eu só não sei qual é o resultado ainda. Então deixa eu esperar pra saber, pra depois eu dizer se eu gosto ou não. Eu acho que fica muito esse sentimento de ambiguidade porque a gente gosta muito eu particularmente gosto muito de um casal, eu acho que eles funcionam muito bem, eu acho que funciona muito melhor do que o outro casal, especificamente, e a forma como a vida dessa protagonista vai acontecendo com um e com o outro, eu acho que eu gosto muito mais dessa outra perspectiva, porque é como eu me vejo no futuro, eu acho que tem muito mais ligação com o que eu quero pra mim do que a segunda. Então, só que ao mesmo tempo, rola esse distanciamento, porque tipo assim, nossa, eu queria muito que fosse isso, mas o óbvio parece aquela escolha, parece a outra ser a outra escolha. E aí a gente fica muito nesse sentimento de distanciamento, de tipo, não se apegar pra que não fique frustrado no final, mas ao mesmo tempo eu queria gostar mais. Enfim, é um sentimento estranho. Eu tô gostando muito da história. Eu tô muito, muito presa, muito imersa nela, porque eu quero muito saber qual foi a escolha que foi feita no começo de tudo. E como vai ser o desfecho dessa história, porque, de fato, assim, eu não consigo prever como ela vai terminar, já que a gente tem duas possibilidades e ao mesmo tempo, são duas possibilidades em que parecem totalmente reais, porque no começo dá tudo muito certo, dá uma coisa muito fantasiosa, porque, nossa, do nada ela é uma profissional incrível, tudo dá certo na vida dela, as coisas vão se encaixando sozinhas e tal. E aí, de repente, vem um baque muito grande, e aí sim parece que começa uma vida real, sabe? É nessa parte que começam os problemas que eu começo a gostar mais da história, porque ela parece que deixa de ser muito fantasiosa pra realmente se tornar algo que, tipo, ok, essas duas possibilidades seriam possibilidades que poderiam acontecer na realidade. E não só aquela parte
maravilhosa do romance, que tudo dá certo na vida dessa protagonista, porque ela é realmente uma ótima profissional, ela é uma ótima pessoa. Nossa, como essa protagonista é uma santa, sabe? Ela começa a mostrar os defeitos, ela começa a mostrar as inseguranças dela depois também, e eu acho que é isso que vai nos conectando com ela. Eu tenho uma preferência, como eu já disse muitas vezes, e eu tenho um pouco de medo da minha escolha, da escolha que seria a minha preferida não ser a que foi feita no final das contas, né? Mas é isso, por enquanto eu tô gostando bastante. De repente, quem sabe eu consigo terminar hoje ainda. A gente tá no finalzinho de domingo agora, é umas 6 e pouquinho da tarde. Então eu teria aqui até mais ou menos umas 3 horas agora pra ler até a hora de dormir. Não sei se eu consigo continuar lendo até a hora de dormir, né? Eis aí uma questão, até porque assim, vida, né, meus amigos? A gente tem vida, a gente tem que comer, a gente tem que ficar com o cachorro, a gente tem que ficar com amor, porque no caso ela tem 2 opções, mas eu tenho o meu escolhido, então eu acho que agora, a não ser que aconteça alguma coisa muito revolucionária, que eu, sei lá, sinta algo muito extraordinário com a história, eu vou atualizar vocês no final agora dessa leitura, pra dizer o que eu achei no final de tudo e como foi a minha leitura desse novo livro da Holly Miller, que eu tô esperando, pelo menos, dar umas 4 estrelas aí. É isso que eu tô esperando. Pelo menos isso. Não precisa ser um favorito, desbancar quando eu te vejo, não precisa de nada disso, mas eu queria muito gostar demais dessa história. Então, vou continuar agora. E é isso. Seja o que Deus quiser no final dessa história. Bora continuar. Então, é o seguinte, eu vim gravar agora aqui no escritório porque o Clemerson já tá dormindo, ele pegou no sono lá na sala. E antes de eu acordar ele pra ir pro quarto, eu vim gravar uma última coisa, porque assim, eu tô indo dormir, mas é um momento péssimo pra eu ir dormir. Chegou numa hora aqui que, tipo assim, parece que as coisas estão se encaixando. Falta muito pouco pra eu terminar. Eu li ele praticamente todo hoje. Mais ou menos o que aconteceu com Quando Te Vejo, chegou um certo ponto da história que eu fiquei completamente obcecada e isso é muito louco. Eu não derramei uma lágrima sequer ainda, sabe? Então, não sei o que esperar do que vem daqui pra frente. Eu sinto que parece que eu tô com muita olheira, eu não sei o que tá rolando, mas é o que parece aqui na telinha. Eu espero que não esteja com tantas, porque existe essa possibilidade, já que eu acordei era 3h30 da manhã essa noite. Enfim, voltando ao assunto, me perdi completamente. Chegou numa hora que o livro começou, as coisas começaram, parece que se encaixar para um determinado acontecimento. E eu tô chocada, porque eu não esperava por isso, eu não esperava. Eu pensei que seria diferente, eu pensei que seria uma coisa bem, tipo, em outra vida talvez, ou tipo, e se eu pensei que as coisas seria uma coisa de escolha. E ao que parece, não será nada, tipo, relacionado a escolhas, de fato. É muito sobre destino, sobre acontecimentos que a gente não tem nenhum controle na nossa vida, sobre coisas que acontecem e que, de fato, a gente não tem como controlar que aconteçam ou não. As coisas simplesmente vão acontecer para que determinada coisa aconteça na nossa vida. E eu tô amando, é sério. Eu, tipo assim, eu não sei se será um 5 estrelas. Por enquanto, ele ainda não é, mas, assim, dependendo desse final, como for, tudo pode mudar.
E eu tô muito empolgada, só que eu vou deixar pra terminar amanhã, pra poder gravar pra vocês o final, pra gente poder, sei lá, ter uma conversa com a cabeça um pouco mais fria, porque chega num ponto do livro que simplesmente eu fico muito empolgada, eu fico muito animada com ele. E aí, às vezes, eu me perco, eu esqueço de falar alguma coisa, ou eu analiso menos algumas outras coisas, e tudo flui muito na emoção do momento. Eu tô tipo assim, então eu vou preferir dormir agora, até porque já deu meu horário, sabe? Meu horário de senhora. A senhora que habita em mim já tá dizendo, bora, minha filha, já deu a tua hora hoje. Mas assim, eu tô bem surpresa, porque não era isso que eu tava esperando. Não era isso. Eu tava esperando uma coisa completamente diferente. E parece que, de novo, essa mulher vai conseguir me surpreender e isso é tão bom. É tão maravilhoso não se sentir decepcionada por esperar muito de uma autora, porque quando eu te vejo é o meu livro favorito, disparado, assim, sem condição. Ele é realmente muito favorito. As coisas que eu senti com aquele livro, assim, a identificação que eu tive com aqueles personagens foi muito grande pra mim. E eu tava com um pouquinho de receio de pegar esse livro e me decepcionar com a história e talvez não ser tudo aquilo que eu tava esperando, tudo aquilo que eu imaginava que poderia ser. E na verdade tá sendo exatamente assim, estou sendo surpreendida do jeito que eu gosto, que é ser surpresa pro lado positivo, sabe? Então é isso, eu vou dormir agora, vou tentar desligar um pouco a minha mente. Eu fugi completamente da minha rotina de sono hoje, porque eu fiquei lendo e eu deveria ter parado de ler lá pelas 9h30, às 9, 9h30 no máximo, pra conseguir desligar um pouco a minha cabeça e conseguir dormir. Eu tenho feito muito isso, de dar prioridade pra minha rotina de sono, porque eu tenho ficado muito ansiosa nas últimas semanas e isso tava me gerando uma privação de sono muito grande. Como eu sei que eu não sou uma pessoa que não fica bem se não dormir, se não comer, então eu optei por priorizar a minha rotina de sono. Por isso que até às vezes eu dou uma sumida do grupo quando dá 9h30 da noite, 9 horas, às vezes eu já tô, longe. Porque aí eu largo o celular, eu fico longe de telas, eu geralmente é nesse momento que eu começo a parar de ler, eu vou diminuindo meu ritmo de leitura pra realmente desligar e começar a relaxar mesmo. Porque, querendo ou não, a leitura se tornou muito uma grande parte do meu trabalho. Mas hoje eu não consegui. Não consegui parar às 9h30, que é o meu limite máximo, assim, pra parar de ler, pra parar de fazer qualquer coisa relacionada à criação de conteúdo. Então, amanhã de manhã, cedinho, terminar esse livro vai ser a segunda coisa que eu vou fazer, porque a primeira vai ser passear com o meu cachorro, né? Lolinha precisa fazer xixi e tal, fazer o passeiozinho dela diário, então a gente vai passear. Assim, daí eu vou fazer café. E aí eu vou tomar café e terminar o meu livrinho bem cedo pra poder falar com vocês logo assim que der. E nossa, assim que der esse vlog vai estar saindo, porque eu sinto que vai ser uma leitura que eu vou gostar de recomendar, sabe? Mesmo que não seja um grande favorito, eu vou gostar de recomendar ele. Vai ser tipo um daqueles livros que eu vou ter um carinho, assim, também. É isso. Eu tô com muita coceira na minha mão, socorro. Bom, eu vou lá agora dormir e chamar o Cleberson pra ir dormir no quarto, né? Porque ele pegou no sofá, amanhã ele vai estar com a coluna toda torta. Então vamos lá. Tô muito animada pra terminar, gente!
Agora é 8h30 e, como prometido, terminar o livrinho foi a segunda coisa do meu dia. A primeira foi, de fato, passear com o meu cãozinho. E... Ui! Eu acabei de terminar. E eu gostei muito. Não foi um favorito, como foi Quando Eu Te Vejo, mas eu acho que seria muito difícil chegar tão perto de ser a mesma coisa que foi Quando Eu Te Vejo. Mas eu gostei muito, muito. O estilo da história, ainda assim, é muito parecido. As coisas que a história faz a gente sentir são muito parecidas com Quando Eu Te Vejo também. É óbvio que eu não tô aqui tentando comparar um livro com o outro, porque são obras diferentes, com enredos diferentes, personagens construídos de formas diferentes. Mas eu acho que a essência da Holly Miller, ela permanece nas histórias dela de uma forma muito sutil. E nesse livro, a gente vai ter uma personagem que ela eu acho que eu não posso falar isso, eu acho, sem dar spoiler. Mas é uma coisa muito diferente de... Realmente, de fato, o livro não envolve uma escolha. E eu acho que é muito sobre as coisas que a gente tá, entre muitas aspas, destinado a ter, a viver. E a forma como essas coisas vão acontecer na nossa vida. Se tem algo que... Tem uma frase que aparece muitas vezes no livro, que os pais da Lucy falam muito, que é que se tem algo que é pra ser teu nesse mundo, ele vai encontrar um caminho pra chegar em ti. Só que tudo depende de como a gente vai viver até que isso aconteça, né? E a forma como a gente vai escolher viver são coisas que envolvem 100% escolhas nossas, escolhas pessoais que a gente vai fazer todo dia pra aquilo lá. As coisas podem acontecer antes ou depois, e pode acontecer de uma forma diferente do que a gente imagina, do que a gente gostaria, mas em algum momento aquela coisa vai chegar em ti, ela vai acontecer pra ti, ela, sabe, tu vai realizar aquilo. Só que tudo depende da forma como tu vai escolher viver, as escolhas que tu vai fazer ao longo desse caminho. A ideia do livro é falar muito sobre o destino, sobre as coisas que já estão pré-definidas pra nossa vida, sobre, sabe, a crença de que tudo tá escrito nas estrelas, de que Deus sabe o que vai acontecer pra ti. Só que vai muito além disso. É muito mais sobre a gente, beleza, eu sei que o que é pra ser meu já tá escrito em algum lugar, ok. Só que pra que isso aconteça, eu não posso também ficar só esperando que as coisas vão cair no meu colo. Não. Tu vai fazer coisas pra que essa determinada coisa que tu tem certeza que é pra ser tua, tu tem que fazer coisas pra chegar nela. E não simplesmente entregar tudo pro universo e dizer, beleza, vai acontecer e é isso. Não, faça coisas pra que tu mereça que aquilo lá aconteça. Faça coisas em busca daquilo, porque tudo isso vai acontecer se tu buscar aquela coisa, se tu buscar aquela situação específica. E é realmente sobre a forma como a gente lida com as coisas que acontecem com a gente, sobre a forma como a gente recebe as coisas que as pessoas fazem pra nós. Não é sobre o que as pessoas fazem para nós ou contra nós, mas é a forma como a gente reage a partir disso. O que a gente vai fazer com essa informação é o que define o caminho todo e o final, sabe? É um livro de romance contemporâneo, sim. Eu achei que teria alguma coisa de realismo mágico, mas não. Só a gente tem realmente essas duas perspectivas da história da Lucy se desenvolvendo, né? E mudando, enfim, são histórias muito diferentes e ao mesmo tempo semelhantes, porque trazem situações muito parecidas, só que vividas em um momento de vida diferente, sabe? E pra gente ver que realmente as coisas estão entrelaçadas, e quando a gente vai trabalhando pra isso e construindo coisas em prol disso, fazendo escolhas que facilitem, as coisas vão de fato acontecer. Não importa em qual momento, em quanto tempo, mas elas vão acontecer. O que determina é as escolhas que tu faz. Eu gostei muito de ambos os finais, mas eu acho que, contra todas as minhas expectativas, o final que eu mais gostei foi da perspectiva que eu não tava gostando tanto. Que, na verdade, que eu torcia pra que não fosse a escolhida, sabe? E contra todas as minhas expectativas, eu gostei mais desse final do que do final da segunda perspectiva, da segunda possibilidade de vida. Eu acho que ele me deu uma sensação de completude. Que, tipo,
sabe, tudo deu certo no final, tudo se encaminhou pra uma determinada coisa que eu gostei demais. É um livro que com certeza eu vou recomendar ainda. Pra mim foi um 4 estrelas. Eu não favoritei ele. E não dei 5 porque eu não consegui... Como eu falei pra vocês antes, como a gente tem essas duas perspectivas de vida acontecendo, é uma sensação muito estranha que eu não consigo me apegar a nenhum dos personagens o suficiente pra sentir aquelas coisas todas. Porque como eu fico naquela indecisão de que, será que isso já foi escolhido? Será que é isso que vai acontecer? De que adianta eu me apegar em um personagem que, tipo, no fim das contas, talvez nem tenha sido escolhido. Então eu senti um pouco esse distanciamento no meio da história, mas ali nos últimos 30% eu consegui me apegar bastante a todos eles, no geral. Só que no restante faltou um pouquinho dessa conexão que eu tive muito forte com Quando Te Vejo, por isso que ele é um grande favorito, por isso que eu falo tanto de Quando Te Vejo. Ainda assim é um livro muito bom, que eu gosto muito, o ritmo dele é muito bom. Eu acho que o ritmo desse, ele já começa muito melhor do que Quando Te Vejo. Quando Te Vejo, os primeiros 30% do livro é um pouquinho mais lentinho, porque é uma construção de um romance ali, né? Enquanto esse daqui, a gente já tem um monte de coisa já acontecendo nas primeiras páginas, então aquilo já te deixa muito, muito instigado. Eu acho que o ritmo dele é muito bom. O fato de a gente ter duas perspectivas deixa a gente muito curioso pra saber qual foi a escolhida de fato, então isso me deixou muito presa. Eu acho que eu li o livro em uns 2 ou 3 dias. Isso porque eu fui lendo, parando, eu não li, tipo, por horas a fio, sabe? Então ele andou muito, muito bem. Eu gostei demais. Eu acho que ele tem, sim, uma vibe muito parecida com Em Outra Vida, Talvez, e Se, que é o filme da Netflix, né? Mas esse aqui, eu não sei se é porque eu já tenho um carinho pela forma, a escrita dessa autora e por outro livro dela. Eu gostei mais. Eu acho que ele me deu um desfecho que eu gostei muito mais, sabe? Então, eu acho que é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura, que eu tenha, de alguma forma, convencido vocês a ler. E se vocês já leram, já conhecem essa história, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também gostaram, ou se vocês tiveram talvez um distanciamento ainda maior desses personagens do que eu. Eu acho que eu tive um cuidado pra ler essa história, talvez um pouco maior do que eu teria se eu não conhecesse a escrita da autora, se eu já não tivesse um apego por outra história dela. Pode ser que isso tenha influenciado na minha experiência, sim, mas isso é o que faz da leitura ser única pra cada um, né? Eu já conheço outra história da Holly Miller que eu gosto muito, então eu já fui lendo com expectativa, sim, mas ainda assim com cuidado pra que eu realmente desse atenção pra essa história e entendesse esses personagens e me colocasse no lugar deles. O que nem sempre acontece quando as pessoas estão começando a ler o livro sem saber de nada, sem ter nenhum tipo de conhecimento ou apego pela autora ou por outro trabalho dela. Isso é único, é pra cada um. Então pode ser que tu não tenha gostado tanto assim, e tudo bem. Eu gostei muito e continuarei recomendando ele, sim. Mas só que não com tanto afinco quanto eu recomendo Quando Te Vejo, isso eu posso garantir. Mas eu ainda assim gostei bastante. Fiquei emocionada em algumas partes, não cheguei a chorar não, porque Quando Te Vejo pra mim foi um mar de lágrimas, esse aqui não foi. Mas eu fiquei bem emocionada em algumas partes, feliz com os desfechos. Ambos os desfechos eu gosto, mas eu gosto bem mais do segundo. Me deixa com uma sensação de que realmente a história foi completa. Que tudo aconteceu como deveria acontecer, sabe? É isso. Tô feliz de ter lido. Então, muito obrigada a Harper por ter me mandado. É sério, foi muito, muito gostoso fazer essa leitura esse final de semana. Aproveitar esse feriado pra colocar a minha leitura em dia de um livrinho que eu só queria ler porque eu queria mesmo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Deixem um gostei, isso é super importante. O engajamento de vocês faz com que outras pessoas descubram o conteúdo do canal. E se vocês quiserem ler outros livros comigo e com o clube, é só participar aqui do Catarse, o link tá aqui embaixo, como sempre. E comprem o que poderia ter sido, o link também tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, sem pagar mais nada por isso. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! É isso aí, mais um livrinho de Holly Miller pra estante. Será que eu pego o próximo em inglês já? Porque eu gostei tanto. Vou deixar pra vocês aqui a resenha de Quando Te Vejo aqui do lado. Vale muito a pena, eu recomendo bastante. Vão assistir e depois me contem se vocês leram.
Tchauzinho.